Saudações, camaradas! Na aula de hoje a gente vai responder a questão de revisão 1 do capítulo 6 do livro Macroeconomia do Richard Freund. A questão diz o seguinte: suponha que, aí nos dá aqui a função consumo, em que o consumo é igual a 60, que é o consumo autônomo, mais 0,8, que é a propensão marginal a consumir, vezes YD, que é a renda disponível. A função investimento I, o investimento I é igual ao investimento autônomo, 150, menos 10 vezes R, que é a taxa de juros. Os gastos do governo é fixo em 250, os tributos são fixos em 200, a oferta de moeda é fixa em 100, e aqui nos dá a função de demanda por moeda, e aqui a letra A pede para a gente escrever as equações de equilíbrio das curvas IS e LM. Lembrando aqui que a curva IS é a condição de equilíbrio da condição de equilíbrio do mercado de bens, e a curva LM da condição de equilíbrio do mercado monetário. A condição de equilíbrio do mercado de bens, como a gente viu nas nossas aulas, é dado por Y, que é igual a C mais I mais G. Tá certo? Então a gente vai substituir o C pela função consumo, o I pela função investimento e o G pelos gastos do governo. Tá certo? Então a gente vai ter que Y é igual a 60 mais 0,8 YD mais 150 menos 10R mais os gastos do governo 250. YD é a renda disponível, ou seja, é o nível de renda menos os tributos, Y menos T. Então vamos substituir aqui. Y vai ser igual a 60 mais 0,8 que multiplica Y menos T mais 150 menos 10R mais 250. Aqui a gente vai fazer a distributiva. Vamos multiplicar 0,8 por Y e 0,8 por menos T. Então a gente vai ter que Y é igual a 60 mais 0,8 vezes Y dá 0,8Y menos 0,8 T mais 150 menos 10R mais 250. Tá certo? Então, muito bem. O T, a gente sabe aqui pela questão, que é igual a 200. Então, você pode substituir aqui o T, no lugar do T, colocar o 200, né? E já podemos fazer algumas somas aqui. 150, já podemos somar com 250 e mais 60, né? Mas vamos lá. Y é igual a 250 mais 150, 300, 400, mais 60, 460. 460 mais 0,8 Y menos 0,8 vezes 200, que é o valor dos tributos, menos 10R. Certo? E aqui a gente pode fazer essa multiplicação aqui, 0,8 vezes 200 dá 160. Certo? Então, Y é igual a 460 mais 0,8 Y menos 160 menos 10R. Tá certo? Ó, a gente pode subtrair aqui dos 460 os 160, né? Então a gente vai ter que Y é igual a 300 mais 0,8 Y menos 10R. Esse 0,8 Y aqui, a gente pode passar para o outro lado, certo? Aí vamos ficar com Y, como está positivo vai passar negativo, Y menos
0,8y é igual a 300 menos 10r, tá certo? Vamos lá. Y menos 0,8y é 0,2y, que é igual a 300 menos 10r. Esse 0,2 aqui, que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, tá certo? Dividindo. Então a gente vai ficar y é igual a 300 dividido por 0,2 menos 50r também dividido por 0,2. Dividir por 0,2 é o mesmo que multiplicar por 5, tá certo? Então, aqui vai ser, no caso, 300 vezes 5, né? 0,015, 1.500. E aqui vai ser 50, né? Então, y é igual a 1.500 menos 50r. Essa aqui é a equação da curva IS. IS, condição de equilíbrio do mercado de bens. Agora vamos fazer aqui a equação da curva LM. Muito bem, deixamos lá e vamos fazer agora a equação da curva LM. A curva LM dá a condição de equilíbrio do mercado monetário. Qual é a condição de equilíbrio do mercado monetário? É a oferta de moeda ser igual à demanda por moeda. Olha que legal. Então vamos igualar aqui a função demanda por moeda, 40 mais 0,1y menos 10r tem que ser igual a 100, certo? E para encontrar aqui a nossa equação da curva LM, a gente precisa isolar aqui a taxa de juros, tá certo? Esse 40 aqui a gente pode passar para o outro lado, vai passar subtraindo, né? Então, vai ser 0,1y menos 10r é igual a 100 menos 40 dá 60, né? E agora a gente passa esse 0,1y para o outro lado também. Como ele está positivo, vai passar negativo, né? Então vamos ficar menos 10r é igual a 60 menos 0,1y. Precisamos que o nosso r fique positivo, certo? Então vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Então aqui vai ficar 10r é igual a menos 60 mais 0,1y. E agora esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo para o outro lado. Então vamos ter que r é igual a menos 60 sobre 10 mais 0,1y sobre 10. Ou seja, R é igual a menos 6 mais 0,01y. E essa é a nossa equação da curva LM, a equação de equilíbrio do mercado monetário. Para calcular o valor da renda e da taxa de juros de equilíbrio, basta substituir uma equação na outra, certo? Na nossa equação da renda de equilíbrio, a gente tem que y é igual a 1.500 menos 50r. Muito bem.
No lugar do R, a gente vai colocar o quê? Vai colocar a equação da taxa de juros de equilíbrio. Portanto, a gente vai ter que y é igual a 1.500 menos 50, que multiplica menos 6 mais 0,01y. Então, y é igual a 1.500 menos 50 vezes menos 6 dá mais 300. E menos 50 vezes mais 0,01y dá menos 0,5y. Muito bem. Bom, aqui a gente pode somar 1.500 com 300, né? Vai ficar y é igual a 1.800 menos 0,5y. Agora a gente pode passar o menos 0,5y para o outro lado. Como está negativo, vai passar positivo. Então a gente vai ter que y mais 0,5y é igual a 1.800. Y mais 0,5y é 1,5y, que é igual a 1.800. Esse 1,5y vai passar para o outro lado, como está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y é igual a 1.800 dividido por 1,5. E 1.800 dividido por 1,5 é igual a 1.200. Portanto, a renda de equilíbrio é 1.200. Falta encontrar o quê? A taxa de juros de equilíbrio. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer para encontrar a taxa de juros de equilíbrio? A gente vai substituir a renda de equilíbrio que a gente encontrou na equação da curva LM. Tá certo? Então, vamos fazer aqui. Vamos ver se tem espaço aqui. Muito bem. R, a taxa de juros de equilíbrio, é igual a menos 6 mais 0,01, que multiplica 1.200. 0,01 vezes 1.200 dá 12, né? 12. Então, R é igual a menos 6 mais 12. Menos 6 mais 12, R é igual a 6. Essa é a nossa taxa de juros de equilíbrio e esse é o nosso nível de renda de equilíbrio. Renda de equilíbrio é 1.200 e a taxa de juros de equilíbrio é 6. E com isso a gente encerra aqui a nossa questão.